E aí, gurizada, hoje a gente vai ver uma coisa que dá muita confusão. Antes de começar a aula, eu vou dizer o seguinte para vocês. Se alguém disser mais com mais, tapem os ouvidos. Não escutem mais nada que a pessoa falar. Mais com menos. Tapa os ouvidos e esquece. Não existe operação de com. Como é que se faz uma continha de com? Com não existe. Então, mais com mais, deletem. Esqueçam tudo que a pessoa disser depois disso. Certo? Então agora vamos começar para valer. A gente vai fazer operações de multiplicação com números inteiros, números com sinais. Certo? Então a gente vai fazer mais vezes mais vezes menos, menos vezes mais, menos vezes menos, vezes. Estão ouvindo a palavra? Vezes, não tem nada de com. Esqueçam o com. Se a pessoa falar com, deleta tudo que ela falar depois. Tá? Então vamos lá fazer exemplos simples. Atentem para o seguinte, a tabuada não muda. 7 vezes 8 é 56. Não importa o que acontecer. O que vai mudar é se eu tiver mais 7 menos 8. Aí o sinal da resposta vai ter uma diferença se eu fizer menos 7 vezes menos 8. Mas 7 vezes 8 é 56. A tabuada continua como sempre foi. Beleza? Vamos lá então. Primeira, a mais simples de todas. Se eu multiplicar mais 2 vezes mais 3. Bom, a gente sabe que 2 vezes 3 é 6. Lembram que o sinal positivo eu não preciso colocar? Então, se eu tirasse esse sinal aqui, eu ficaria simplesmente 2 vezes 3, que é 6. Então, mais 2 vezes mais 3 é mais 6. Mais vezes mais é mais. Outra. Mais 2 vezes menos 3. Eu posso pensar assim, ó. Duas pessoas estão me devendo R$3. Qual é o total da dívida que elas têm comigo? Bom, 2 vezes 3, 6. Como elas estão me devendo, menos 6. Ah, não aconteceu o pagamento da dívida. Duas pessoas me devem R$3. Então, as duas juntas me devem R$6. Vamos inverter. E se fosse menos 2 vezes mais 3? Dá para pensar da mesma maneira. Só que agora 3 pessoas me devem R$2. 3 vezes 2, 6. Mas eu continuo não tendo esse dinheiro. Então ele continua sendo negativo. Então, mais vezes menos ou menos vezes mais, resposta negativa. Dois sinais diferentes, resposta negativa. Tanto faz ser mais vezes menos ou menos vezes mais. Certo? Quarta possibilidade, menos 2 vezes menos 3. Bom, 2 vezes 3 a gente sabe que é 6. E aí vem um drama. E o sinal da resposta é mais 6 ou menos 6? Vamos voltar um pouquinho e pensar na ideia de oposto. Olha só, se eu encarar esse 2 aqui como sendo o oposto do 2, eu posso pensar assim, ó, menos 2. É o oposto do 2. E aí, quando eu multiplicar por menos 3, o que vai acontecer? Eu já fiz, ó. Vamos desconsiderar aqui o sinal do oposto. Vai ficar 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mas aqui eu tenho um menos. Então eu teria, ó, o oposto, que é esse sinal aqui, de menos 6. Qual é o oposto de menos 6? Lembrem-se da ideia de oposto. O oposto vai inverter o sinal. Então, ó, o oposto do menos 6 é um mais 6. Então, o que aconteceu aqui? Esses dois sinais aqui, ó,
Quando se juntarem, vão ficar positivo. Porque a ideia do oposto vai inverter o sinal que está aqui dentro. Então, o inverso desse, o oposto desse é 6. Positivo. Essa aqui é a que dá mais confusão. Por quê? Eu estou multiplicando dois números negativos, menos vezes menos, e a resposta é positivo. Dá para resumir da seguinte maneira: sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Ó, aqui eu tinha os dois sinais iguais e aqui também. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. E quando os dois sinais são diferentes, ó, um mais e outro menos, a resposta é negativa. Então, quando eu multiplico dois números, se os sinais são iguais, a resposta é positiva. Se os sinais são diferentes, a resposta é negativa. Detalhe, lembre-se do zero. O zero é neutro, não tem sinal. Então não importa se eu fizer 0 vezes mais 2 ou 0 vezes menos 2, a resposta vai ser 0. Tá? Sempre que eu estiver multiplicando e um dos fatores for 0, a resposta é 0. Lembre-se que 0 é neutro, não é nem positivo nem negativo. Beleza? Vamos complicar um pouquinho. E se ao invés de 2, eu tiver mais de 2 números? Por exemplo, se eu tiver menos 1 vezes menos 1 vezes mais 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E agora? Simples. Olha só. A gente pode ir por partes. Menos vezes menos. A gente sabe que quando eu multiplicar esse por esse, dois sinais iguais, a resposta vai ser positiva. Então eu tenho aqui, ó, 1 vezes 1, 1. Então aqui eu sei que a resposta é 1 positivo. Vamos continuar. Mais 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Se eu multiplicar esses dois, bom, eu sei que 1 vezes 1 é 1. E ó, mais vezes mais, sinais iguais, positivo. Então, mais 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vamos de novo. 1 vezes 1, 1. Mais vezes menos. Sinais diferentes. Sinais diferentes, então agora vai ser negativo. Menos 1. Vezes o último menos 1 que sobrou. E aí a gente faz menos vezes menos, dois sinais iguais, positivo. 1 vezes 1, 1. Então a resposta aqui ficou 1 positivo. Preciso fazer tudo isso? Não. Olha só. Sempre que eu multiplicar um positivo com um positivo, a resposta vai ser positiva. Então, ele não vai interferir no sinal. O que vai definir o sinal é o sinal de menos. Então, eu preciso saber quantos sinais de menos eu tenho. Ó, nesse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 é um número par. Como eu tenho 4 sinais de menos, 1, 2, 3, 4, e eu vou multiplicar ele sempre de 2 em 2, o que vai acontecer? Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Então, sempre que a quantidade de sinais de menos for par, a resposta vai ser positiva. Porque eu vou juntar eles sempre de 2 em 2 e vou formar parzinhos, a resposta fica positiva. Quando eu vou ter uma resposta negativa? Quando eu tiver uma situação em que eu tenho uma quantidade ímpar de sinais. Vamos ver um exemplo. Menos 2 vezes mais 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Olha só. Menos 2 vezes mais 2, ó, 2 vezes 2, 4. Menos vezes mais, sinais diferentes, menos. Menos 2, menos 2. De novo,
Menos 4 vezes menos 2. 4 vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. Vezes o menos 2 que está faltando. 8 vezes 2, 16. Mais vezes menos, menos. Então, o sinal da resposta é negativo. Por que é negativo? Olha só, eu tenho 1, 2, 3 sinais de menos. O que isso tem a ver? 1, 2, 3 sinais de menos. Quando eu juntei esses dois, ficou positivo. Só que agora eu tenho que juntar esse aqui com esse aqui. Então eu vou ter mais vezes menos, menos. Por isso, a resposta é negativa. Sempre que a quantidade for ímpar, vai acontecer isso. Vai sobrar um menos sozinho no final. E esse menos sozinho vai fazer com que o resultado final seja negativo. Então, sempre que a quantidade de sinais de menos for par, eu tenho uma resposta positiva. Sempre que a quantidade de sinais de menos for ímpar, a resposta é negativa. Só que tem uma exceção. Qual é a exceção? Se um dos fatores for zero. Não importa o cálculo que eu tenha que fazer, quantos números eu tenho que multiplicar, se acontecer, por exemplo, isso aqui, ó, menos 1 vezes mais 2 vezes 0 vezes menos 7 vezes mais 9 vezes 16, eu não preciso nem calcular, porque toda essa multiplicação vai dar zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, não importa o resultado, vezes zero, zero. E aí eu vou ter zero vezes todo esse outro lado aqui, que também não importa o resultado que der, porque qualquer resultado que eu obtenha aqui, quando eu multiplicar por zero, a resposta final vai ser zero. Que não é nem positivo nem negativo, zero é neutro. Ah? Então, se eu tenho uma multiplicação que um dos fatores, só todos são vezes, mas um dos fatores é zero, a resposta é zero. Agora, se nenhum fator for zero, eu só preciso considerar os sinais de menos. Se a quantidade for par, resposta positiva. Se a quantidade for ímpar, resposta negativa. Beleza? Barbadinha de entender isso aí. Só prestar atenção. Prestando atenção, vocês conseguem resolver sem estresse. E lembrem-se, toda vez que alguém falar mais com mais, não importa mais o que a pessoa falou. Tapa os ouvidos e não escuta. Não existe operação de com. Vezes. Mais vezes mais. Mais vezes menos. Menos vezes mais. Menos vezes menos. Por que isso? Em seguida vocês vão entender. Quando a gente começar a misturar tudo, tem uma situação que dá sempre confusão. Então, nunca usem mais com mais. Vocês só vão usar essa regrinha que eu acabei de falar se vocês falarem a palavra vezes. Ou a palavrinha da próxima aula. Mas isso deixa para a próxima aula. Beleza? Até a próxima.